Graça e paz em nome do Pai, do Filho e do nosso Senhor, Espírito Santo de Deus. Que a graça de Jesus seja superabundante na vida de cada um de vocês. Nós vamos hoje estar estudando aqui mais um versículo da Bíblia, que está em 1 Pedro 5, do 6 ao 7, que fala assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí tem aqui a explicação aqui, fala assim: muitas vezes nosso orgulho impede que sejamos abençoados. Não gostamos de ser corrigidos e não gostamos de parecer menor ou menos capaz que alguém, porque queremos sempre ocupar um lugar de honra na mente das pessoas. Isso nos leva a agir com nossa própria força, usando os próprios recursos. Mas quando deixamos Deus agir em nossa vida e reconhecemos que somos menores que a adversidade, o Senhor usa seus recursos para nos exaltar e nos honrar no devido tempo, para que seu nome seja glorificado. Aleluia. Amém, irmãos? Então, eu vou contar aqui o meu testemunho, né, que tenha relacionado a isso. Bom, não estava convertida, né? Estava meio que afastada. E nesse tempo a minha ganância me fez fazer algo errado, né? Me fez fazer algo que me traria consequências futuras ruins, né? Que minha consciência me acusava, que eu me sentia mal perante Deus por aquilo que eu tinha feito. Então, o que eu fiz, meus irmãos? Eu orei, né? Eu me humilhei perante ao Senhor, eu chorei, eu conversei com o Senhor, falei que aquilo que eu tinha feito era errado, mas que agora eu tinha que fazer uma outra, tinha que fazer um documento, eu tinha que fazer um relatório, né? E eu não queria mentir. E eu tinha que, ou eu mentia, né, para que ficasse tudo bem, ou que não ficaria tudo bem, porque Deus não gosta da mentira, ou eu falava a verdade e enfrentava todos os riscos daquele ato que eu tinha feito, né? Então, meus irmãos, eu fui lá, conversei com Deus, chorei, né? E clamei ao nome de Jesus e pedi. E ele me falou que ele iria tomar providência daquela situação, que não era para eu me preocupar, era para eu esperar e confiar, né? Mas vocês sabem, né, meus irmãos, e nisso tinha alguns meses atrás, foi alguns meses atrás. Então, nesse intervalo dos meses, né, que eu pedi até o final, foram meses, né? E nesse tempo de meses eu ficava angustiada, né? Sempre que eu lembrava da situação eu me angustiava. E Deus sempre falando comigo que era para eu esperar, que não era para eu agir por conta própria. Porque muitas vezes eu pensava, vou acabar logo com isso, vou fazer assim. Aí outras vezes eu pensava, não, vou fazer assim. E Deus falando, não, espera, tenha paciência, que eu sei o momento certo que eu vou agir. E eu fiquei nessa, né? E aí foi passando os tempos, né? Foi passando e chegou determinado dia que eu tinha que fazer aquele relatório, que eu já sabia, né? O que devia ser feito. Só que eu tinha a opção, né? De mentir ou de falar a verdade, né? E eu pensava, meu Deus, que eu faço nessa situação, né? E naquele dia, naquela noite, eu não conseguia nem dormir, porque por um lado, o inimigo, né, o diabo sempre fala, faz da forma que você sempre faz, mente, né? Faz da forma que depois Deus perdoa, assim, sabe, umas coisas assim que é do inimigo mesmo. E Deus sempre falando, tenha paciência, confie em mim, não precisa ficar assim, aflito o coração, que eu vou agir, não vai precisar você fazer coisas erradas, né? Que eu vou agir. Tá bom, aí eu dormi, né? Quando foi pela manhã, que era o dia que eu ia fazer o tal do relatório, que foi agora, dia 30 de maio, eu apresentei, né? Conversei com Deus e eu pensei assim, vou fazer a lista, né? Uma lista dos meus gastos para poder abater daquele valor, né? Porque era um valor, né? Para abater daquele valor, para colocar o valor real, não vou mentir o valor. Vou fazer conforme Deus está orientando, não vou seguir o lado da mentira, vou fazer da forma que Ele tem orientado.
e Deus falando, e naquele dia, meu esposo perguntando pra mim se tava tudo bem, né? E eu falando assim, tá tudo bem. Só que meu esposo, né? O esposo percebe, né? Percebeu que eu não tava falando assim, não tava tudo bem realmente, né? Tava tudo bem, eu pela fé falando que tava tudo bem, porque eu falei, eu vou fazer hoje, né, o relatório, só que Deus falou que vai dar tudo certo. E eu sempre escutando aquela música que ia dar tudo certo. Aí, meus irmãos, quando eu terminei de fazer aquele esboço, né, que eu ia bater do valor, eu fui fazer o relatório, né, que eu já tinha feito anteriormente. E para a honra e glória de Deus, Deus mudou os valores. Ele mudou, né? O valor que era antigo, ele apagou o valor antigo e colocou um valor novo para mim. Ou seja, eu não precisei mentir. Então, ele tinha tudo calculado desde o começo, né? Então, e aquilo foi uma alegria, sabe? Aquilo foi um gozo, assim, porque Deus realmente, quando ele fala para você esperar, quando ele fala que ele tem a solução, você não precisa se preocupar, porque eu fiquei assim extasiada com o que aconteceu, porque eu tinha feito o relatório anteriormente, tinha dado um valor, né? E eu sabia qual era o valor. E no dia eu fiz o relatório e deu o valor ali, sabe, aquele valor ali perfeito para eu não ter problemas com aquele relatório que eu tinha que fazer, que era obrigatório eu fazer. Aí eu sei que muitas pessoas, né, quando vão falar, foi alguma coisa, erro de sistema. Sim, pode ser. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, na minha vida, Ele usa mesmo, Ele usa pessoas, os sistemas dão problemas, as coisas que eram para ser feitas de uma maneira são feitas de outra forma, né? Eu separei aqui um versículo que fala assim, aqui, ó. É do pão diário de hoje, né? Que esse pão diário que eu tô falando é de outro dia. Então eu tenho 2 pão diários hoje aqui. Aí, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isaías 43, 13. Então, meus irmãos, fiquem em paz, porque quando Deus falar para vocês, esperem e confiem, façam conforme a orientação que ele lhes der. Por exemplo, se ele falar vai adiante, vocês vão adiante. Se ele falar espera, vocês esperem, entendeu? E não fique pensando que, por exemplo, assim, dessa vez aconteceu para mim, realmente Deus agiu. Mas vamos supor que Deus tivesse achado que não tinha que agir. Então a gente tem que confiar também, tem que ficar firme, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Independente se a gente vê, né, assim com nossos olhos o milagre, ou se a gente não vê, né, que algumas vezes a gente fala, por que aconteceu certas situações? Confie em Deus que tudo o que Ele faz tem um propósito. Ele tem um propósito na vida de cada criatura. Então, a gente só basta confiar, né? Basta ter fé em Jesus mesmo e seguir a orientação que ele nos dá diariamente. Buscar Ele em oração, né? E fazer conforme a vontade que o Pai tem, né? E a gente honra, né, o nosso Pai através do nosso Senhor Jesus. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!